personas a conectarse, ya estamos en vivo. Ahí yo voy a comenzar a mostrar, solamente voy a mostrar, bueno, ahorita ya estamos en vivo, solo quiero ver cuántas personas están esperando. Voy a avisar aquí al equipo que ya comenzamos. Ahí empiezo a perder la nitidez de la voz. ¿Se escuchan bien? Sí, sí. Hay una persona que entró dos. Cuando den solamente para dar una chancecita para que ya tenemos 4 visitantes y visitantas. Solo para dar un tiempito para que tenemos 5 personas aquí. ¿Quieren comenzar ya con las 5 personas que están? 6. Bueno, bem-vindas e bem-vindos a todas para esse segundo diálogo do Instituto América Latina sobre o passo da pandemia de Covid-19 em povos indígenas da região. Bienvenidos y bienvenidas a todas para este segundo diálogo que vamos a tener en el Instituto América Latina de la Universidad Federal de Pernambuco sobre el paso del COVID-19 en territorio indígena de la región. Vamos a como el diálogo pasado, estos diálogos en portuñol, en una parte en inglés, una parte en español, otra parte en portugués. Entonces, pues, vamos a estar colocando 4 temas que van a discutir los participantes y las participantes que están honrando este diálogo latinoamericano. Y bueno, la primera parte sería, bueno, estas nativas se producen desde distintos lugares geográficos y falas. Aí já seria uma pergunta para os participantes se poderiam dar uma visão geral do passo do Covid-19 nos territórios indígenas onde habitam e ou pesquisam. Isso poderia incluir os assuntos relacionados à continuidade da invasão em territórios indígenas durante a pandemia, com grupos de invasores que têm levado vírus para distintas comunidades. Aí poderia aproveitar para a apresentação de vocês, um contexto sobre os lugares de fala, os territórios de onde vocês vivem as nativas. E bom, podemos começar com Elisa. Boa noite, eu sou Elisa Urbano Ramos, do povo Pancararu. Estou na aldeia, né, e é um prazer estar com vocês. Infelizmente, estamos virtual, porque não podemos estar pessoalmente, conversando frente a frente, juntos, mas o Covid-19 nos traz essas circunstâncias. Então, para nós, povos indígenas, para o povo Pancararu em especial, de onde eu sou, de onde eu falo, essa pandemia é um elemento novo, porém um elemento estranho, que vem de uma forma a intervir, né, que faz uma intervenção imediata na nossa forma de vida, de convivência, né? Então,
mas a história das epidemias, das pandemias no Brasil, vem desde a chegada do colonizador, né? Então, e essas epidemias interferem na nossa forma de viver, no nosso modo de se organizar. E aí, o nosso território é para além da superfície terra, né? Então, enquanto a terra, para nós, é apenas um espaço geográfico, o território é mais que isso, né? Então, é a morada dos nossos antepassados, é um território de espiritualidade, é um território que tem o seu sistema próprio de saúde, e de repente esse sistema próprio de cura e de saúde é invadido, né? Tenha o seu sistema, a sua forma de ser invadida, e eu posso dizer violentamente, porque faz com que aconteça mudanças, né? Mudanças que não fazem parte dos nossos costumes, da nossa cultura. Então, assim como outras doenças, essa pandemia ela foge dos nossos conhecimentos, né? Então, esse território que contém águas, pedras, serras, árvores e a medicina tradicional que cura os males com os quais convivemos, de repente a gente também busca uma forma de curar essa pandemia, esse Covid-19. Então, esses contextos interferem na nossa vida coletiva. Então, nós somos um povo de costume coletivo. Então, nós temos que, como explicar para os nossos velhos, os nossos idosos, que nós temos que parar por um tempo com os nossos rituais sagrados. Então, onde várias atividades são coletivas. O próprio sistema de cura, os próprios usos das ervas medicinais, então tem um viés de coletividade, tem um viés de conjunto. Então, nossos rituais sagrados, a alimentação, momentos em que 100 pessoas, 200, 300 e até 1.000 estão juntas, então, de repente, é estranho não acontecer, né? É estranho rituais sagrados que acontecem sempre, que nunca foram suspensos, né? E, de repente, esse elemento estranho, Covid-19, faz essa intervenção, né? Essa intervenção, de certa forma, violenta. No entanto, essa pandemia, ela não vem sozinha, ela não é apenas o Covid-19, mas ela vem, junto a ela, vem atrelado outras pandemias, como a pandemia do racismo, como a pandemia da violação e negação de direitos. Então, uma vez que esse sistema SUS, que não faz parte da nossa cultura, dos ensinamentos dos nossos antepassados, ele falha, né? Ele não tem a capacidade de absolver as pessoas que contraem essa doença, né? Então, e aí nós temos que ter esses cuidados na aldeia. Nós temos que ficar em isolamento social da cidade, né? Então, esse elemento estranho vem de fora para dentro. E nesse momento que vem de fora para dentro, a gente visualiza que o sistema SUS, o chamado sistema único, que para nós não é único, ele não contempla a atender os nossos povos indígenas,
né? E aí, mesmo virtualmente, a gente acompanha o que acontece com os nossos parentes de norte a sul desse país, né? Embora nós estejamos aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, mas enquanto movimento indígena, nós estamos nos comunicando diariamente, acompanhando o que vem acontecendo, acompanhando as falhas que esse sistema SUS tem em atender os nossos parentes, os nossos povos nas aldeias. E aí, nós que fomos ensinados a lidar através da nossa própria medicina tradicional, vamos encontrar esse elemento estranho. E um sistema que, apesar de ser conhecido por nós, muitas vezes até pela forma de mau atendimento, a gente passa a perceber que esse sistema não atende bem os não indígenas, não sabe lidar com a especificidade dos nossos povos e que está atrelado a uma série de problemas, né? Tanto é que dezenas de milhares de pessoas já foram a óbito em todo o país. E os nossos indígenas também estão nesse meio. E aí, nesse momento, nós, enquanto indígena, enquanto movimento indígena, passamos a fazer algumas reflexões, né? Então, esse elemento novo nos faz perceber que ele está atrelado a uma série de problemáticas no país, inclusive de cunho governamental, né? Então, no momento em que estamos fazendo esse enfrentamento, também estamos nos fortalecendo para esse enfrentamento, mas também para a pós-pandemia, né? E aí nós passamos a perceber uma série de problemas que influenciam a partir do Covid-19, mas também pós-Covid-19, ou ao mesmo tempo. E aí nós passamos a ter essas reflexões, né? Então, como um contexto histórico de epidemias que vem em tempos, mas também tem outras que são contínuas, que estão a todo tempo, e nós buscamos meios de nos fortalecermos enquanto indígena, mas também com apoio de algumas instituições. Infelizmente, as governamentais têm falhado, né? Têm falhado e, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm buscado, têm se esforçado para esse embate, né? Então, o embate com o Covid-19 é uma ação que requer a coletividade também, né? E nós estamos acompanhando, conversando com nossos parentes, nós estamos buscando fortalecer uns aos outros enquanto organizações, enquanto povos, e vamos aprendendo uns com outros, vamos nos juntando, nos fortalecendo e buscando uma forma de se distanciar, né? De se distanciar. Obrigado. Graças. Listo. Muchas gracias, Elisa. Pasamos con el profesor Renato Atié, por favor. Sou eu, Amanda? Sim. Então, muito obrigado, Amanda, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, ao Instituto da América Latina,
e, sobretudo, estar com pessoas amigas aqui nesse momento, né? Elisa, Dani, que já conheço assim de outros carnavais, como a gente diz aqui no Brasil, né? Um prazer imenso. Eu tenho algumas considerações, sou antropólogo, e aí eu vou falar que nem a Elisa, o meu lugar de fala é exatamente da academia, sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e coordeno um grupo de pesquisa que tem o nome de INEP, que ano passado completou 20 anos. Então, estamos entrando na maioridade como um grupo de pesquisa, né? E eu tenho algumas considerações que vou abrir inicialmente, depois a gente pode voltar nelas, que eu acho que são importantes, né? A primeira delas, eu acho que eu vou retomar uma coisinha que a Elisa falou, que eu acho fundamental. Sabe o que é? Os povos indígenas conhecem a pandemia, conhecem as epidemias, conhecem as doenças, conhecem tudo que veio de fora, porque essas doenças sempre foram introduzidas, né? E eu trabalho há muitos e muitos anos, eu trabalho com um povo que se chama Rupda, que é lá na fronteira com a Colômbia, que eu acho que a Dani conhece muito bem, os Rupda, né? Do lado da Colômbia tem outros, que se chamam Yorup, e do outro lado, do outro rio, do Papuri, tem outros que se chamam Cacua. Fazem parte da mesma família linguística, E esses grupos são fantásticos, porque eu aprendi com eles como eu me lido, trabalho, ou procuro me prevenir com uma pandemia, né? Em 1900, vou contar rapidinho, em poucas palavras, um caso, aí vocês vão entender aonde é que eu quero chegar, né? Em 1984, eu estava terminando uma estadia de pesquisa em campo e eu cheguei numa aldeia Rup e 22 pessoas tinham acabado de falecer por uma epidemia de sarampo. Evidentemente, o sarampo não estava ali. Evidentemente, alguém trouxe o sarampo e passou para aquele grupo. 22 pessoas. Eu acompanhei todas essas mortes, né? E chorei junto com eles, né? E todos eles falavam da seguinte forma: a doença, ela vem de baixo, ela vem do rio, é alguém que traz, nós não temos aqui a doença, né? Então, para entender um pouco esse processo de saúde e doença, é isso aí. Os povos indígenas, eles estão em contato com a epidemia há muito tempo. Vamos dizer, 5 séculos eles estão em contato. Então, alguns deles têm narrativa, e eu posso encontrar nas narrativas Hu exatamente como é que eles cuidam, quais são as estratégias de lidar com essa enfermidade, com esse mal que chega. Certo? Tem várias, né? Pronto, mas eu fiquei aqui muito preocupado, né? Eu trabalho numa região e quando eu escutei, há uma semana atrás, que São Gabriel da Cachoeira, que é a capital, vamos dizer assim, a capital do país dos Rupta, dos Baniwa, do país dos Tucanos, dos Curipacos, do Anano, essa capital estava sendo fortemente atingida e, segundo os dados que a revista colocava, que o jornal colocava, São Gabriel era a primeira cidade no Brasil em termos de morte, proporcionalmente, evidentemente, em relação à população, né? Havia muita gente. Aí eu comecei a ficar preocupado. Puxa, e os Rupda? Como é que eles estão? Né? Eu comecei, então, a procurar saber. É impossível, porque eles moram, Dani conhece muito bem, eles moram muito no interior, né? E eles não moram na beira do rio, né? Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem e-mail, não tem nenhum tipo de comunicação. Mas o Facebook, eu não vou fazer propaganda do Facebook aqui, mas o Facebook, eu consigo me conectar com alguns companheiros indígenas, colegas indígenas, colaboradores indígenas, que estão em alguns pontos da fronteira dessa região, lá que nós chamamos de São Gabriel da Cachoeira. Aí eu encontrei o Osés de Oséias, você vai me dizer
o que está acontecendo. Procura saber alguma coisa sobre os Rúpida. Ele não mora perto dos Rúpida, mas ele sabe que os anjos Rúpida. Passado um tempo, ele me manda um áudio. E o áudio dizia o seguinte: Renato, todos eles saíram da aldeia, todos eles foram para o mato. Todos eles foram para o mato. Aí eu fiquei muito alegre, porque eles estão seguindo exatamente uma estratégia que é de 5 séculos, como a Elisa falou. Né? E qual é essa estratégia? É de se esconder, sair para outro lugar, o que aqui os ocidentais, né, estão chamando de isolamento social. Mas isso já é uma estratégia indígena, o isolamento social já é uma estratégia indígena de combater esses vírus que chegam. Certo? E eu fiquei alegre porque eles não estavam na aldeia mais, todo mundo já tinha se espalhado, todo mundo já tinha ido para os seus lugares antigos, todo mundo já tinha ido, né? E o Hermes, não tem ninguém na aldeia, ninguém. Isso me deu uma alegria muito grande. Então, eu imagino que grande parte dessa população que vive, né, e que tem um conhecimento, está numa situação, não digo que está boa, porque eu não conheço exatamente, mas eles estão utilizando as estratégias indígenas de bater, de combater e de se prevenir. Amanda, tem mais alguns minutinhos, ou tá bom assim? Ou eu posso continuar? Pode continuar, pode, porque sim. Senão, eu passava a voz já a palavra para outra pessoa. Então, aí vem 3 questões que eu vou colocar e depois eu quero desenvolver. Uma são as estratégias indígenas de combate, né, ao vírus, à pandemia, de combate a tudo que é mal que vem de fora. Né? A outra, mais uma vez, estou pegando aqui o que a Elisa falou, que é fundamental. Medicina indígena. A medicina indígena. A medicina indígena aqui nesse país são 5 séculos ou mais. Né? É milenar. O conhecimento, né, de cura do corpo é milenar para muitas dessas populações. Depois eu posso dizer como é que os Rúpida, porque eu conheço mais os Rúpida, eu falo a língua deles, a gente tem um contato mais direto, e eu sei como é que eles se curam, e como é que eles curam, e quais são as estratégias. Certo? Essa medicina tradicional, e se você for olhar, né, de todo mundo que dos indígenas que eu conheço, né, quase todos eles estão dizendo que nada. Para mim, os nossos remédios tradicionais é que são remédios. Aí eu fui olhar nos posts dos indígenas que eu conheço, lá em Manaus, lá em outros lugares, todo mundo, inclusive, dando receita, né? Dando receita de certas ervas que são importantes para o combate, né, a essas questões. Aí eu sei o nome de várias, né, e de como é que eles estão fazendo, eu vi fotografia de como se prepara, eu vi várias coisas, quer dizer, ninguém está preocupado se a cloroquina funciona ou não funciona. Essa preocupação da cloroquina não é dos povos indígenas. A preocupação deles é buscar um remédio que eles escutaram que funciona, né, e que funciona. Evidentemente, né, tem outros remédios e, evidentemente, eles estão procurando, né, também, junto com a medicina, essa medicina produzida pelo SUS, como a Elisa falou, né, essa medicina produzida pelo SUS, mas eles estão procurando, sobretudo, os médicos. Então, aí nós vemos o terceiro assunto que eu queria entrar na discussão. Né? E o terceiro assunto é o que a gente chama na antropologia, né, assim, nos estudos antropológicos, a gente chama de intermedicalidade. Certo? Essa palavra ela é importante, porque a intermedicalidade ela faz com que as práticas de cura, ou seja, as práticas tradicionais de cura, possam estar nos dois lados. Quer dizer, as práticas tradicionais de cura, né, como manda a PNASP aqui no Brasil, né, e a lei, acho que 93 na Colômbia, não me lembro exatamente, mas que faz com que
comunidades indígenas, populações indígenas, utilizem seus processos próprios de cura. E pede, inclusive, usam essa palavrinha aqui, articulação. Fazer articulação entre a medicina indígena e a medicina ocidental, do SUS. Certo? Essa articulação que nunca foi feita. Nunca foi feita. Né? E desde que o sistema de saúde indígena está colocado aí, que já completou 20 anos, né? Essa articulação, ainda até hoje, ainda se está discutindo e eles não sabem o que fazer. Na realidade, eles não sabem o que fazer, apesar de terem recebido muita coisa. Então, essa articulação entre a medicina ocidental e a medicina indígena, que a gente pode chamar de intermedicalidade, mas que a gente pode chamar de um outro aspecto, né, que seria o que seria, na realidade, uma atitude real de interculturalidade. Tá? Então, nós temos que pensar numa interculturalidade. E aí eu fui ver o que os índios dessa região do mundo estão falando. Aí eu escutei um navarro, num documento dos Estados Unidos, falando da medicina tradicional. Aí eu vejo um documento da COICA. COICA, que é a grande organização que junta todas as organizações indígenas da Amazônia, COICA, da Cuenca Amazônica, também fala da medicina tradicional e insiste pela interculturalidade e que os sistemas deveriam pensar nesse processo. Né? E aí a gente vai ver, a gente vai olhar a COIAB, em Manaus, vai estar falando também da medicina tradicional e que os sistemas possam ver, né, se entender que as populações indígenas, eu penso aqui na América Latina como um todo, né, possam ir, né, colocar os seus saberes, o seu conhecimento dentro dessa prática que se faz de uma maneira terrivelmente, de uma maneira horrível, né? Isso que está acontecendo em algumas áreas, né? Onde a situação de alguns povos cujo ele morreu na cidade, mas o corpo não pode voltar para a aldeia, não tem mais rituais importantes. Essa situação é uma situação imposta por esse sistema, que é um sistema ocidental que não respeita a cultura, que não respeita a diversidade étnica e que não respeita as diversidades. São os protocolos de saúde. E esses protocolos de saúde, as populações indígenas, através desses documentos que eu tenho lido, né, eles estão pedindo, olha, chegou o momento de mudar certos protocolos de saúde, porque não dá mais para continuar assim, e nós termos dessa forma. Quer dizer, estão pedindo voz ativa e estão pedindo. Então, esses 3 pontos eu lançaria aqui nesse debate, porque eu acho importante que a gente pudesse colocar e ver essa situação que está acontecendo, ou melhor dizendo, o que essa pandemia coloca para nós, estudiosos, antropólogos, da academia, né, em relação à saúde das populações indígenas. Acho que chegou realmente o momento de a gente dizer basta e vamos fazer com que haja um verdadeiro diálogo entre as medicinas indígenas e as medicinas ocidentais. Bom, basicamente, eu abro a questão, poderia falar um pouco mais, mas eu gostaria de escutar mais do que falar. Obrigado, Amanda. Agora passamos com Katy Machoa, que nos acompanha desde el Ecuador. Katy. Bien, bueno, muy obrigada por este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, voy a compartir la situación del COVID en el Ecuador. Entonces, no sé, Amanda, si me puedes ayudar con la pantalla. A ver, que tenía preparada unas fotografías para compartir con vocês. Bueno, sí.
Entonces, lo que les quería, tengo como en 3 partes la presentación. La primera, que nosotros, bueno, yo soy de la nacionalidad quichua amazónica, de acá del Ecuador, y nosotros, como a todos, como ha dicho Elisa, todo esto de la pandemia nos ha cogido de sorpresa. Pero en esta sorpresa lo que hemos adoptado son varias estrategias, ¿no? Unas también ya mencionaba Renato, pero yo les voy a hablar de Ecuador, cuáles han sido nuestras estrategias. Entonces, frente a la incertidumbre, lo que dijimos es que había que hacer una campaña informativa de información, pero en nuestras propias lenguas. Y ahí, por ejemplo, los actores fundamentales han sido las organizaciones indígenas amazónicas y hemos hecho en todas las lenguas que se hablan diferentes cartillas en donde indican las medidas de bioseguridad que se deben adoptar, pero en el contexto, no en nuestra realidad. Entonces, ya vamos a ir pasando ahora que Amanda pueda ayudarme a mostrarles y entonces ustedes van a mirar cómo hay de manera gráfica, ¿no es cierto? Se ha ido publicitando estas medidas de bioseguridad y además en los idiomas. Aquí cabe resaltar que, bueno, el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, la incidencia del Estado para poder hacer esto ha sido nula. Esto ha sido una autogestión de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Entonces, además de las cartillas visuales que les voy a presentar en un momento, también están los spots publicitarios, ¿no es cierto? Y que se han publicitado tanto en medios comunitarios alternativos como en medios de amplia difusión, ¿sí? Y además de eso, también se consiguió, se hizo alianza con organizaciones amigas para imprimir. Entonces también tenemos la impresión de estas cartillas de bioseguridad, ¿no? Para decir a la gente, porque algo que sucede mucho en las comunidades es que está mucho el mito presente y que no se sabe y no se conoce bien y lo desconocido trae o presta muchas interpretaciones. Entonces con la cartilla lo que se intenta es justamente desmitificar y decir, ojo, aquí, esto es lo que hay que hacer. Y por eso en mi primera imagen lo que tenía es, nos hicimos eco de esta frase tan popular que es quédate en casa, ya igual la traducimos en nuestros idiomas y hemos podido hacer todo este trabajo de incidencia. Después, lo que yo les quería, bueno, ahora no puedo mirar en la pantalla, no sé si ustedes están mirando los gráficos que yo les presenté, pero quería comentarles que acá en la Amazonía yo ubico 4 factores de alto riesgo. Uno es la pandemia, que eso prácticamente es una catástrofe que estamos viviendo, pero es mucho más grave en los pueblos y nacionalidades. ¿Sí? Otras son las inundaciones, tercero son los derrames petroleros y cuarto, también yo quería resaltar las políticas estatales que se están adoptando. Ahora voy a desarrollar estos 4 puntos. Respecto al primero, el COVID-19, las comunidades, los pueblos y nacionalidades acá en el Ecuador hemos sido como los últimos en donde ha ingresado el virus. Y entonces yo les traía acá unas infografías en donde podemos ver los casos de COVID en la Amazonía ecuatoriana y en donde para el 15 de mayo tenemos, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, en donde están varias comunidades y de nacionalidades, tenemos 15 personas confirmadas con COVID. Para fin de mes, para el 31 de mayo,
cambia el dato, tenemos 10, pero ya para para inicios de este mes, tenemos 29 casos. Si tomamos otra provincia, que es la provincia del Napo, que fue la última en el país y en donde hay mayor población quichua amazónica, de donde yo soy naporruna, vemos que para el 15 de mayo hay 24 personas contagiadas, confirmadas, para fin de mes 84 y para el 16 de junio de este mes tenemos 101 personas confirmadas. Entonces, lo que les quería mostrar es que hay una ascendencia en las comunidades indígenas del virus. Estamos lejos del aplanamiento de la curva, del famoso aplanamiento de la curva, y estamos más bien en crecimiento. ¿Ya? Después, con respecto al segundo punto, el tema petrolero. Entonces, aquí igual en esta infografía, lo que tenemos es que ya hay desde 1972, desde donde aparece el oleoducto y el ingreso de las petroleras en la Amazonía ecuatoriana, hay varias rupturas, pero las últimas, ¿no es cierto?, son en este año. Entonces tenemos en febrero de este año, hay una ruptura súper grave que afecta a la cascada de San Rafael, en donde esta cascada desaparece. Para marzo de este año, igual existe otra ruptura en las tuberías y el 7 de abril del 2020 hay una gran ruptura de al menos 15,000 barriles de petróleo que se derraman en los ríos Coca y Napo. Esto ha dejado un grave impacto en la Amazonía. De hecho, se dice, como lo presento acá, estamos hablando del mayor derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana en los últimos 15 años. 105 comunidades de 2 provincias del país han sido afectadas. Sabemos que eso son daños prácticamente irremediables y pese a esto, hasta ahora el gobierno no ha actuado sobre esta responsabilidad que es suya. Ahí también hay mucho que hablar, pero quisiera pasar al siguiente punto también muy grave, que como les mencionaba, el tercer punto son las inundaciones. Respecto a las inundaciones, aquí tengo estas fotografías también, han causado un gran impacto, prácticamente ha arrasado con las comunidades de la cuenca del Bobonaza, del río Arajuno, y además de la pandemia, estas comunidades que están en las riberas de estos ríos han tenido que soportar las inundaciones. Y entonces ustedes se imaginan una catástrofe en donde está el COVID y además llega una inundación, realmente un escenario muy complicado. Y por último, el cuarto punto respecto a las políticas estatales, les traje tan solo un afiche que hace cuenta de lo que ha sido nuestra lucha, sobre todo que eso se hizo énfasis desde octubre, que es el no pago a la deuda externa, porque el Ecuador, en lugar de poder invertir en la salud y en la vida, que es lo primero, lo que hizo primero es pagar la deuda externa. Y de la mano con esto han venido varias políticas que incrementan la deuda con el FMI. Entonces, acá hay, por ejemplo, la ley humanitaria, que de humanitaria para el pueblo en general, no solo para los pueblos indígenas, no tiene nada, porque ha llevado a despidos masivos, ha llevado al desempleo, ha llevado a evidenciar que hay un diálogo cercano con los empresarios, más no con la gente, con el pueblo, con las organizaciones. Y bueno, este es un tema amplio también para poder conversar de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero quería cerrar, ¿no es cierto?, un poco este escenario en donde yo ubiqué estos 4 factores de riesgo, pero
por no decir más en realidad, es que frente a esto lo que ha habido es la autogestión de las organizaciones. Y aquí nuevamente les quería presentar esta infografía en donde mediante la autonomía que se ha ejercido desde los territorios indígenas y en alianza y la autogestión, de parte de las organizaciones se ha entregado las autoridades indígenas, el Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, ha entregado 7.000 raciones alimenticias solidarias, 500 pruebas rápidas de PCR, 200 accesorios de medicina que tienen que ver con alcohol, gel, medicamentos, ¿no? Como paracetamol, insumos de bioseguridad, ¿no es cierto? Y tabletas de medicina. 10.000 cartillas de prevención y manejo de la pandemia, que son las que les había mencionado en un principio, que fue lo primero que se hizo acá en la Amazonía. 100 productos comunicacionales, que también les había mencionado, que es algo que trabajamos en una primera etapa, en un momento de desconcierto. Apoyo en las zonas de inundación, apoyo en las zonas de derrame petrolero. Estos apoyos, sobre todo en la zona de derrame petrolero, han sido políticas y judiciales, porque se ha pedido medidas cautelares frente a este gran derrame petrolero en la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, creo que no sé cómo estamos de tiempo, pero esta era como una primera parte, ¿no? Entiendo que el diálogo es amplio, pero quería, aprovechando que estamos con esta diversidad de países, de diálogos, poner en escenario qué es lo que está sucediendo acá desde la Amazonía ecuatoriana y yo estoy muy orgullosa de que podamos haber actuado con autodeterminación, con autonomía y que nosotros decimos siempre que la solidaridad entre el pueblo es lo que nos va a salvar, que el pueblo salva al pueblo y que ha sido nuestra autogestión nuestra propia forma de comunicarnos. Y un tema tan importante que también lo mencionaba Renato es que por ejemplo, en muchas comunidades lo que se ha dicho es una medida digamos, de autonomía territorial ha sido, se prohíbe el paso y se han cerrado digamos, las fronteras de los territorios justamente para que no ingrese el virus, ¿ya? Pese a ello, estamos viendo esta situación que les mencioné antes del crecimiento de la curva de la pandemia en territorios indígenas, pero hubo un momento en el que se decidió con autonomía cerrar las vías, ¿ya? Y esto es lo que hemos hecho, actuar con autonomía y porque en realidad, digamos, el Estado no ha dejado de lado digamos, sistemáticamente o en la lógica sistemática, ¿no? De la visión racista, colonial del Estado, ha invisibilizado, ha marginalizado lo que está sucediendo en territorio, inclusive a que la CIDH, por ejemplo, se ha pronunciado en preocupación de lo que está pasando en los territorios y le ha dicho al Estado que debe, ¿no es cierto?, poner cuidado sobre lo que está pasando en territorios indígenas, pero tenemos a un Estado que está desbordado y que no tiene no tiene una capacidad de respuesta, ¿no? Ante lo que está sucediendo y por lo menos en los pueblos y nacionalidades su respuesta ha sido mínima y por el contrario lo que yo resalto es la autogestión que se ha hecho desde los propios territorios. Esto es, muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Pasamos con con Dani Maeche, que está en Leticia, Colombia.
Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quería darles los agradecimientos por invitarme a compartir con ustedes, pues, un poco lo que ha sucedido aquí muy rápidamente y otras reflexiones que estaban como puestas para la discusión. También muy honrada por compartir aquí con los colegas, con Renato, con Elisa, con Katy, esta oportunidad de poder hablar de este tema que nos ha afectado a todos de manera diferente. Bueno, yo soy profesora de una universidad en una región trifronteriza, en Leticia, que es una ciudad gemela con Tabatinga, es decir, las ciudades son es el mismo conjunto urbano, separados realmente por una calle y por toda la administración política administrativa. Y enfrente tenemos el territorio del Perú, del cual la población más grande es una pequeña isla que se llama Santa Rosa. Leticia tiene aproximadamente unos 50.000 habitantes, Tabatinga unos 75. En el área urbana se estima que Leticia tiene más o menos 35.000. Pero para efectos de cualquier situación que se dé acá, se debe mirar como una área integral y como una área que se debe intervenir de esa manera. Sin embargo, cuando comenzó la epidemia del COVID, que igual como ya lo mencionó Katy, pues fue una situación externa que nos afectó a todos, los indígenas y los no indígenas, porque no estaba preparado el sistema sanitario, porque además es extremadamente débil, contamos con muy poca capacidad hospitalaria, no hay redes de cuidados intensivos, acá no tenemos las famosas unidades de cuidados con respiratorios, es más, ni siquiera tenemos ventiladores, a la fecha todavía no han llegado. Entonces, todo paciente que tenga dificultades acá debe salir evacuado por un puente aéreo, lo cual pone a la población en muy alto riesgo. Teníamos varios asuntos críticos que hicieron que fuera difícil la respuesta. Me voy a referir sobre todo a la población indígena en este caso. 1, la dispersión. 2, dificultades para informarlos con antelación sobre cómo atender la emergencia. 3, el desconocimiento de todas las autoridades de algo que han mencionado todos los ponentes y son las capacidades de las comunidades locales para enfrentar la situación. Así como un desconocimiento de la incidencia de los flujos poblacionales en la trifrontera y de la movilidad a través de los cuerpos de agua y de todas las relaciones que tienen parentesco, políticas, son comunidades que realmente tienen una relación también de mutualidad. Y por eso, al romper esa estrecha relación, sin articular realmente y ni informar a la población, lo que se gestó fue una serie de flujos, entre comillas, no apropiados por los patios de las casas, que generaron que muy rápidamente llegara a las comunidades en todo lo que es el río. Poco a poco fue subiendo. Por un lado, del Alto Solimoes hacia Colombia, la pandemia. Por ahí nos llegó y entró efectivamente por Tabatinga. Y luego bajando desde el lado de Iquitos, al punto que en este momento tenemos 2.000, casi 2.100 y pico, 130 y pico casos ya, y 88 muertos, 88 óbitos, más muchos números de casos fallecidos. Sabemos que hay un subregistro y hasta hace 2 semanas teníamos una verdadera crisis. La crisis ya no tiene ese tenor de estar generando datos de 300 o de 200 o como nos pasó inicialmente, pero igual seguimos teniendo 16, 15, 14 cada día. Y esto en el área urbana. En las comunidades, que llegó un poco más tarde, prácticamente un mes más tarde, en las comunidades que están sobre la ribera del río, la gente, a pesar de todas esas dificultades, generó unos procesos muy interesantes que tienen que ver, no en este caso ya con el aislamiento, porque las que tenemos acá son comunidades muy asentadas, con una población bastante alta, pero que gestaron
toda una serie de autocuidados con una mezcla entre las recomendaciones biomédicas y toda su medicina tradicional. Y eso ha sido súper importante al punto que ya tenemos reportes de comunidades donde no hubo óbitos y la infección, digamos, abarcó un número importante de la población. Esto lo resalto porque yo sigo insistiendo que mientras no se tenga claridad sobre lo que está pasando con las comunidades, pues va a ser muy difícil poder hacer intervenciones realmente serias o comprometidas. Y por tanto, el tema de la autogestión y lo que comentaba Elisa son absolutamente fundamentales. Las comunidades son quienes pueden realmente responder en una situación donde hasta las comunicaciones son difíciles, la movilidad, todo estaba interrumpido por la cuarentena, por las restricciones, y sin embargo la gente respondió y sigue haciéndolo. En este momento estamos tratando de que eso se visibilice. Al principio había mucho temor, y la intervención, digamos, la posibilidad de atender esto estaba más centrada como en evadirlo y en el aislamiento, que como señala Renato, es una estrategia muy antigua y muy importante para proteger las comunidades. Nosotros apelamos a los que están más arriba, hacia el norte de este sector, que son comunidades muchísimo más aisladas, tengan esa posibilidad de aislarse, de que les lleguen las comunicaciones debidas para que por favor eviten los contactos. Pero a quienes ya tienen el contacto, obviamente requieren una ayuda y una mano, y ahí es donde es importante que se generen pues esas articulaciones también con la atención médica y con el personal de salud, que sigue siendo acá muy difícil tanto para los indígenas como para los no indígenas, repito, aunque ahorita estoy concentrada únicamente en esa población, nosotros mismos quedamos aquí completamente aislados, porque no importa lo que hagas, simplemente no tienes servicio de salud y tampoco puedes irte a ninguna parte. No hay servicio de aviación y lo único que podría sacarte aquí son las emergencias. De tal manera que ya hoy en día estamos completando el tercer mes. Hoy, justamente el 17, cumplimos 3 meses en una cuarentena severa. Ya vemos una luz de esperanza, uno por la respuesta de las comunidades, no porque la epidemia se haya acabado, sino porque estamos entrando en una fase que va a involucrar más bien la atención y el cuidado permanente de la gente y también los rebrotes, el cuidado de los rebrotes. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, se está escuchando perfecto, sí. Bueno, les agradezco porque tengo mucho ruido acá que no es de mi casa, pero es del entorno. Bien, entonces continúo. Ya respecto a la mención de la interculturalidad que preguntaban en algún momento, ¿cómo se da esa discusión? Yo creo que el asunto con la interculturalidad es que no puede seguir habiendo interculturalidad únicamente para referirse a los pueblos minorizados. La interculturalidad debe ser una característica, un componente de la formación de todas las sociedades que tienen población diversa. Eso significa todo el mundo. En todas partes hay diversidad y hay una pluralidad de culturas. Y debe avanzar también en que esos principios se tengan en todos los programas académicos, no únicamente en los programas que son de la base primaria y a veces un poco tocan la secundaria, pero cuando tú entras a la academia, la mayoría de los programas que tenemos todavía, digamos que tienen un énfasis en que puedan acceder, en que tengan cupos, en que tengan becas, pero la discusión más seria y de fondo sobre lo que puede ser el aporte de todos estos pueblos en términos de sus conocimientos a una academia diferente, no necesariamente para curricularizar su conocimiento, sino para entender, para comprender cómo es que realmente se pueden gestar, digamos, reconocimientos y aprender de la experiencia, pues significa que la gente debe volcarse a mirar, uno, sobre el cuidado de la vida, ¿cierto? Y dos, una participación real. No, como yo digo, en las discusiones académicas, esto sigue viéndose todavía como una minoría. No tiene un espacio lo suficientemente amplio para crear unos espacios de respeto que contemplen programas completos destinados, si fuera necesario, para las poblaciones indígenas como tal, académicos. Aquí hay 2 experiencias en Colombia, en el Amazonas, aún no lo tenemos, pero lo estamos pensando realmente, ¿no? Que nuestras opciones
adolecen de ese tema. Entonces, a propósito de lo que mencionaba Renato, y efectivamente una comprensión de todo lo que está pasando en este momento, pues nos muestra que justamente los pueblos, al no tener posibilidad de acceder al sistema biomédico, se centraron en sus capacidades locales y con sus mayores y el manejo de sus medicinas sacaron adelante muchas personas que se infectaron y que no necesariamente llegaron a atenderse con todas las restricciones de los protocolos y lo que se indicaba por el sistema biomédico. Eso debe contemplarse muy seriamente. Lo mismo en términos de sus autoridades, que se unieron, generaron bloqueos, ¿no? Y esto es una respuesta, bueno, local, por supuesto, por un lado, pero por otro lado que apeló enormemente a todos esos conocimientos y que hoy me parece que es importante, como señalaba, que se hagan visibles. Bueno, por otro lado, referente a las diferentes condiciones en que se han afrontado la pandemia, pues si usted está en la zona rural, creo yo, por tener acceso a sus cultivos, por tener sus chagras, lugares donde pueda obtener la comida, a pesar de que había mucha gente que dependía del turismo, tenía algún tipo de agricultura y esto le permitió, volviendo a la reciprocidad familiar, apelar a estas relaciones y vivir un poco mejor esta situación. Mientras que las personas que estaban en las ciudades y ya con una cuarentena tan larga, tenían, además de la afectación económica muy seria, prácticamente viviendo de las ayudas gubernamentales, una afectación muy seria por las pérdidas emocionales. Aquí tuvimos realmente una mortalidad importante para el tamaño de la población y obviamente una población muy localizada en las áreas de frontera o población con movilidad. De todas maneras que murieron muchísimos abuelos indígenas, que era gente pues que, digamos, lideraba muchos procesos aquí de orden cultural, rituales, inclusive acá en un proceso interesante de recuperación de una red de malocas que está cerca de la ciudad y que se va a ver muy afectada porque esto compromete todo ese patrimonio cultural, intelectual de estas poblaciones, pues con los que ya no van a contar. Al menos en este momento debo reconocer que por lo menos 9 de estos abuelos ya no están, todos abuelos indígenas. Entonces, eso, digamos, ahí la afectación fue diferencial y muy centrada también en población de bajos recursos, aparte de la comorbilidad. Lo que evidencia también que el COVID claramente nos muestra esas inequidades digamos, en los extremos más críticos, ¿sí? ¿Qué población ha muerto? Aquí, obviamente, mucha población indígena, población mestiza muy pobre, población afro en Norteamérica y así en todas las ciudades, dándonos una seria valoración de que el sistema que tenemos carece de unas inequidades severas. Por supuesto, nosotros también nos vimos afectados, pero no en esas condiciones que estas poblaciones, y por eso hace o saca a la luz, como dice Elisa, un sistema racista, un sistema clasista y claramente inequitativo. Y también nos muestra la autogestión de las comunidades, que la única manera de poder hacer las cosas bien y les tocó a las buenas o a las malas al resto de la sociedad fue compartir sus recursos, ¿sí? Y volver al tema de que somos interdependientes, tanto en lo económico como en lo cultural, y por eso el hecho de tener que ayudar a otros, somos seres interdependientes, tanto en lo humano, en lo social, como con los otros seres que están acá, que es lo que han mencionado también los otros ponentes. Si no entendemos eso y la pausa que se dio al ambiente, a la naturaleza, que al mes, 2 meses ya estaba mostrando cómo diferentes especies querían retomar otros espacios que en algún momento recorrieron. Si no aprendemos nada de eso, pues creo que vamos a seguir con muchos problemas. Y tristemente, uno ve que las medidas, en buena parte económicas, que se han adoptado, lo que están haciendo, por lo menos en Colombia, son una multitud de préstamos blandos, es decir, préstamos a más largos plazos para personas, pequeñas empresas, universidades, lo que significa que cuando pase esto, el primero que se va a reponer va a ser la banca, que se va a dedicar a cobrarnos con paciencia
todo lo que prestó para la emergencia del COVID a los gobiernos y a todas las instituciones, ¿sí? Y el resto de los pobladores que quedaron severamente afectados, severamente empobrecidos, que no tienen cuentas bancarias, probablemente los que están en la zona rural tendrán más oportunidades de salir de esta con mejores condiciones, ¿sí? Pero vuelve y nos centra o nos pone en la atención de lo importante que es los acuerdos globales, el cuidado de la vida entendida como seres interdependientes y la importancia de tener y fortalecer todas las capacidades locales, ¿sí? Con los niveles de participación pues que se requieran y que sean necesarios, y que en estos territorios tan amplios y extendidos pues sin duda tienen que contar con sus autoridades indígenas. Y bueno, dejo hasta ahí para seguir la discusión. Muchas gracias, Dani. Voy a colocarnos a todos. Antes de pasar a la parte de las preguntas que están realizando aquí, quería hacer esta colocación para quien quisiera discutir el tema. Las mujeres como grupo estamos atravesadas por distintos sistemas de opresión que se diferencian en función de la raza, de la etnia, de la clase social y el género. En las grandes ciudades han surgido debates sobre el impacto del COVID en las mujeres, pues encargadas del cuidado del hogar y de la familia, la producción de alimentos, el trabajo no remunerado. Por mencionar apenas algunos ejemplos, ha dejado escenarios de mujeres sobrecargadas de trabajo, como el caso de la exposición de las empleadas domésticas, tanto a una fuerte demanda de trabajo dentro y fuera de casa, como el exponerse al contagio del virus para poder trabajar y sobrevivir. Por otro lado, existen los casos de violencia doméstica que se han agudizado durante el periodo de la cuarentena. Entonces, surgiría esta pregunta: ¿cómo vivencian mujeres indígenas dentro de los contextos familiares a ustedes este periodo de pandemia? ¿Qué particularidades existen en estas vivencias durante la pandemia para mujeres indígenas del entorno de ustedes? No sé si Elisa le gustaría hacer una colocación. Sí. Eu sou de um povo que tem uma tradição de grandes mulheres, de muitas mulheres lideranças. Então, eu fui uma criança, uma jovem, que convivi com mulheres lideranças, mas mulheres que conduziam e conduzem o povo. Então, eu trato dessa questão na minha dissertação e eu convivi com mulheres curandeiras, rezadeiras, parteiras, caciques, pajés, de forma que eu considero a equidade de gênero partindo da ideia de que as mulheres são guardiãs e detentoras dos saberes tradicionais também, né? Então, que detém o conhecimento da medicina tradicional e que, além de conduzir as suas famílias nas suas casas, mas também tem Elisa, acho que... Hola. No se está escuchando, Elisa. Creo que cayó la conexión de Elisa. No sé si Katy, en cuanto se reconecta Elisa, o
Claro, con mucho gusto. Bueno, esperemos que no me pase lo mismo porque acá ya cayó una fuerte lluvia, entonces por eso ahora estoy con audífonos. Bueno, yo creo que, digamos, las mujeres indígenas, sí, tenemos diversas condiciones, ¿ya? Porque ha habido un proceso fuerte, sistemático de migración del territorio hacia las urbes, hacia las ciudades, ¿ya? Y hay otra realidad, digamos, esa es una realidad, y la otra realidad es que las mujeres son las que también se han ido quedando en los territorios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las migraciones que van a las ciudades, van por la venta de los productos, ¿no? Y, por ejemplo, hemos tenido muchos compañeros indígenas que han migrado a Guayaquil. Como ustedes saben, Guayaquil fue el epicentro del coronavirus aquí en el Ecuador. Y ahora estamos teniendo datos de que ha habido una fuerte población indígena que murió a causa del coronavirus. Entonces, es justamente un sector migrante, ¿no? Que fue con todas sus familias. Y lo que no sabemos son eso, o sea, cuántas compañeras, cuántas mujeres estuvieron ahí, ¿no? Por sus familias y que ahora han fallecido. Ese dato desagregado no existe, no lo tenemos. Después de los compañeros indígenas, algo que pasó mucho es que siguiendo en Guayaquil, viendo la situación muy grave que se vivió ahí, lo que hicieron es regresar a su territorio de origen y empezaron a regresar inclusive caminando, ¿ya? Y esto creo que es muy importante porque algo que creo que nos pasa mucho es que nos llama la tierra, que a veces dejamos nuestra tierra por buscar mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Pero en un momento tan difícil y tan crítico como este, finalmente es como uno sabe que es la tierra, es tu territorio, lo que te guarda, lo que te protege, en donde vas a sentir esa seguridad, esa protección. Y hemos tenido este fenómeno también, ¿sí? Después, también para las compañeras, ¿no? Que se han quedado en sus territorios, digamos, aquí en el Ecuador y en el mundo sabemos que ha habido una estadística ascendente en cuanto a la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar. Pero el tema, como ya se dijo, es que en los territorios, en las comunidades, pues ahora en esta pandemia se ha agravado más el tema de la comunicación, porque no hay señal, ¿no es cierto? No hay cobertura de teléfono, no hay señal de internet, ¿ya? No hay frecuencias inclusive de radios que cojan bien, de canales de televisión. Entonces, es muy difícil tener un dato más generalizado de cuál es la situación de las mujeres en los territorios. Y como yo les decía, por ejemplo, en el tema de las inundaciones, por ejemplo, las comunidades que vivieron este problema tan grande de las inundaciones, o sea, cómo uno podía tener contacto con esas familias, ni siquiera las autoridades competentes. Entonces, realmente hay, digamos, mucho a qué ponerle el ojo, mucho donde todavía hace falta tener información, pero lo que yo les quisiera compartir es que en el territorio uno se siente más seguro, digamos, la vida, de todas maneras, si las mujeres no han podido salir a comercializar sus productos, ¿no? Que es lo que se cultiva, el plátano, la yuca, ¿no? La mandioca, pero de todas maneras ese territorio es el que brinda la protección necesaria. La violencia para nosotras, puedo decir, como mujer indígena, es que sobre todo ha venido del Estado, ¿no? Un Estado que no ha sabido atender las necesidades de los territorios
y que aún más ha puesto, pone en peligro, ¿no es cierto?, sigue poniendo en peligro nuestros territorios. Nosotras sabemos que eso es nuestra propia vida, pero el momento en el que el Estado ecuatoriano tiene deudas, ¿no es cierto?, adquiere deudas con el Fondo Monetario o con quien sea, ¿ya? Entonces, eso va de la mano o está incentivando a coger lo que se dice el dinero rápido. ¿Y de dónde toma el dinero rápido? De la tierra, de este modelo extractivo. Y eso es una cuestión muy grave que atenta contra nuestras vidas. O sea, y ese es el punto que les decía antes, ¿no? O sea, las políticas estatales son un factor muy alto de riesgo que se suma a estos otros factores, digamos, ambientales y de la pandemia, pero que nuevamente recae un peso muy fuerte, o sea, un peso muy grande sobre los territorios indígenas. O sea, nuestro medio de protección es la tierra, pero si miramos un poquito más allá de este escenario inmediato, lo que vemos es que se está amenazando nuestros territorios de donde nosotros hemos podido tener la medicina, el medio para salvarnos y para salvar, ¿no es cierto?, a los nuestros, porque las mujeres, ¿no? Y los taitas, las mamas, ¿no es cierto? Nuestros abuelos, abuelas son los que han conservado ese conocimiento ancestral que está en los territorios. Y estos territorios están siendo amenazados. Entonces, desde mi punto de análisis, en este momento, la violencia más fuerte sigue siendo una violencia sistemática del Estado, un Estado racista, pero también que no mira que hay una buena parte de la población que está en estos territorios somos mujeres y que hemos hecho lo que el Estado no ha hecho, que es cubrir, ¿no es cierto?, es salvaguardar la vida de quienes están ahí y que ahora con estas políticas lo que está haciendo es poniendo en riesgo nuestras vidas, nuestros medios de vida y la posibilidad también de poder tener la cura. O sea, yo siento que a ratos el Ecuador está esperanzado que otros países tengan la cura, porque es esa visión de la dependencia, pero no, justamente no se motiva la investigación y en nuestros territorios muy de seguro está la cura, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras no han ido a los hospitales, porque han dicho en los hospitales es para irse a morir, no hay las condiciones. Entonces se han quedado en los territorios y ha sido la medicina ancestral la que ha salvado esas vidas, pero no hay prueba científica. Entonces, como no hay prueba científica, más o menos no es legítimo, ¿ya? Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer las pruebas científicas? Parece que nunca. Entonces, siempre estamos en esta visión de la dependencia, ¿no?, de los otros. Y, digamos, en este escenario, para nosotras lo vemos muy claramente, yo lo veo muy claramente y pese a estas adversidades, el territorio, esa fuerza, ¿no?, de la tierra, esa fuerza femenina es nuestra vida y eso es lo que vamos a continuar defendiendo. No sé si ahora Elisa logró conectarse y ya logró solucionar su problema de conexión. Parece que todavía no. Bueno, le llegaron unos mensajes que le mandé. No sé si el profesor Renato y Dani quisieran compartirnos algo al respecto. Ok, Dani. Entonces, hay unas Bueno, 5 minutos un poco, porque yo creo que la cuestión es muy, muy amplia y necesita un poco más de... Pero yo tengo dos puntos que me gustaría poner en evidencia. Un de ellos es que muchas las veces las discusiones, la manera de hablar, la manera de poner todas las cuestiones
vienen de la relação do equilíbrio de gênero e todas essas coisas, vem muito de um mundo que não é um mundo indígena, que é um mundo que mais urbanizado. Não quero dizer que essas questões não sejam importantes, todas elas são importantes, completamente importantes. Né? Mas quando eu olho, por exemplo, a maneira como hoje, né, muitas vezes a gente encontra nas sociedades indígenas, aqui eu estou falando especificamente de um local, mas teria outras, né? Essa relação parece ter já um certo equilíbrio, né? E a relação de poder também tem um certo equilíbrio que poderia ser ampliada. Eu teria vários exemplos, mas eu vou citar um só exemplo para situar esse ponto e da distância que são os dois olhares, né? Um olhar urbano e um olhar indígena, vamos dizer assim. Né? Quem controla toda, mas completamente toda, né, os aspectos alimentares, da maneira de plantar, de colher, de organizar, de planejar, de decidir sobre as roças, são as mulheres Hupu. São as mulheres Hupu. Né? Evidentemente, os homens têm um certo papel aí, né? E existe uma troca. Mas a decisão, a última decisão, o jeito de tomar a decisão, são o jeito das mulheres. Né? E determinadas coisas também existem outros papéis. Então, essa relação, né, ela é uma relação que a gente pode olhar em determinados aspectos de uma sociedade, a gente percebe certo equilíbrio. Né? Vai modificar à medida que você vai se aproximando da cidade. Né? E vai modificar na medida onde a moeda, o dinheiro, começa a fazer parte. Então, aí é uma série de modificações desse equilíbrio, né, que vão ser colocadas. E aí tem vários exemplos. Né? Eu acho que hoje, né, tanto na antropologia como na sociologia, nós estamos enfocando, né, dentro de uma perspectiva que eu diria mais equitativa em termos de gênero, do olhar equitativo em termos de gênero, nas diversas situações. Né? E aí a gente pode citar vários exemplos, né, e completar um pouco essas situações que são importantes. Né? E nesse tempo de pandemia, sobretudo, né, eu acredito que o papel, né, da cura, né, da maneira de participar e tudo, ainda é muito do jeito, vamos dizer assim, feminino de lidar com o corpo. Né? Evidentemente, tem outros aspectos, que são os outros aspectos mais relacionados a diferentes relações com o transcendente ou com o transcendental, onde os papéis têm um certo... os papéis masculino e feminino têm uma importância fundamental. Mas aí é outra coisa. Rapidamente, para situar isso, mas eu acho que é uma questão que merece ser amplamente discutida, né? Elisa tem trabalhado muito sobre isso, sobre a questão do feminismo comunitário e outros aspectos que também achamos importantes também colocar, né, dentro dessa questão que você coloca para a gente. Obrigado, Amanda. Obrigado, Cati. Pronto. Retornando só com a Elisa, que já voltou aqui para continuar a fala dela, de Elisa. Pois é, aqui na aldeia está chovendo muito, choveu o dia inteiro, e aí houve uma queda de energia e caiu a internet. Aí eu estava na casa do meu irmão, aí saí da casa do meu irmão e vim para a casa do outro irmão, que é outra rede. Aí pronto, aqui a internet está legal. Mas aí, como eu estava falando... Oi? Eu estou dizendo que são as trovoadas chegando na terra Pancararu. Aqui está muito bonito, tudo verdinho, chovendo bastante, muita fruta, muita pinha, as pinheiras, tudo.
Mas aí eu estava falando do lugar das mulheres, do espaço das mulheres, e o povo Pancararu, eu sou de uma sociedade onde as mulheres têm um papel importante, né? E aí eu chamo de figuras emblemáticas, figuras de destaque do ponto de vista de também serem guardiãs e detentoras dos saberes tradicionais, né? Então, eu convivi criança, jovem e agora com mulheres parteiras, mulheres rezadeiras, curandeiras, cacique, presidente de conselho, conselhos municipais, que ocupam espaços coletivos, espaços públicos nas mais diversas instâncias, né? Então, apesar de estarmos em um país onde a desigualdade de gênero é grande, né? A desigualdade, as injustiças, a violência também, e aí eu trago dois patamares, né? Então, o espaço da aldeia, o espaço da tradição e a influência que o mundo não indígena traz para esse cotidiano indígena, né? Então, esse lugar de fala, lugar de atuação das mulheres indígenas, e aí no estado de Pernambuco nós vamos encontrar diversas em todos os povos, as mulheres que têm esse perfil, essa característica. Eu falo em especial do povo Pancararu por ter um diferencial em uma quantidade de mulheres que estão à frente da mobilização, estão à frente da luta, dos espaços enquanto profissionais de saúde, mas também dentro da medicina tradicional, e às vezes essas mulheres detêm esses dois entendimentos, né, esses dois conhecimentos. Detêm o entendimento da medicina ocidental, né, mas também detêm o conhecimento do processo de cura do nosso sistema de saúde, bem como a educação é majoritariamente regido por mulheres, a educação escolar, mas uma outra educação que nós chamamos de educação indígena, que são os ensinamentos dos mais velhos, que é os ensinamentos, e aí eu estou falando muito do processo de cura, fazendo referência, fazendo uma conexão com o Covid-19, né, que é algo que requer a presença dessas mulheres enquanto guardiãs desses saberes e dessa forma de cuidar dos seus filhos, mas cuidar também de pessoas da comunidade. E aí, o alimento, né, tanto a produção, o papel dessas mulheres na produção do alimento é importante, mas também na cozinha, nos diversos momentos, como, por exemplo, a retomada, né? Como, por exemplo, os rituais sagrados. Então, essa cozinha é um espaço sagrado, um espaço político, um espaço de ensinamento. Enquanto no mundo urbano, vou usar a palavra que Renato utilizou, a cozinha é um espaço de subalternidade. Então, para nós, em especial Pancararu, a cozinha é um espaço sagrado, né? A cozinha é um espaço de fortalecimento. E esse espaço sagrado tem a ver com a espiritualidade do nosso povo, né? Então, mas eu também vou escutar de outros povos esse espaço que majoritariamente é ocupado por mulheres, mas também tem homens, e que não é espaço de subalternidade, é um espaço respeitado e, inclusive, de atividades sagradas. Então, quando eu falo de equidade, eu estou, em princípio, fazendo referência
aos nossos espíritos sagrados, aos nossos seres invisíveis que também fazem parte dos nossos processos de cura, que também, entre eles, há seres femininos, né? Há seres mulheres. Então, quando nós detemos esse conhecimento, temos esse entendimento de que, no meio do nosso sagrado, das nossas pessoas invisíveis que estão conosco, não apenas pessoas invisíveis, mas também as árvores, as pedras, as águas, então a própria terra. Então esses espaços da natureza também têm essas características de seres femininos. Então é a partir daí que eu começo a falar de equidade, né? Então, para depois chegar nos espaços coletivos, onde também há a participação dessas mulheres. Em sua maioria, essa participação, às vezes, é indireta, né? Mas o fato de ser, muitas vezes, uma participação indireta, não significa que não haja influência no momento de decisão, não é? Então, talvez pela essa minha convivência no meu povo com mulheres liderança, mulheres que têm essa autonomia e esse poder de voz, tanto quanto os homens, eu tenha me inspirado a falar do modo como essas mulheres também conduzem e são respeitadas dentro do povo, pela comunidade, né? E a partir daí eu passo a observar outras mulheres em outros povos, dentro do próprio movimento indígena, tanto na área de abrangência da APOIME, a organização indígena a qual eu faço parte, como em organizações em outras regiões do Brasil e a própria APIB, que é uma organização de caráter nacional. E aí, mas também não dá para esquecer da relação com o trabalho, né? Então, a relação com o trabalho do ponto de vista produtivo, da participação, mas não nesse momento de pandemia, ele vem atrelado a uma série de outras temáticas, uma série de outras vertentes, e não nós costumamos falar, né, que o Covid-19 não é a única pandemia que está presente nos nossos territórios. Nós estamos convivendo com a pandemia do racismo, né? Do machismo, que, de certa forma, influencia a convivência nas nossas aldeias. Então, fere a harmonia, né? Esse modelo de patriarcado que está posto, esse modelo de racismo, e aí, hoje eu conversava com um jornalista, e ele fazia referência à fala do ministro de Educação do Brasil, que afirmou odiar o termo povos indígenas, odiar o termo povos ciganos. E aí foi algo que foi impactante, essa fala, essa afirmação que uma autoridade fez, né? Mas, na verdade, nós também estamos num momento de epidemia no desgoverno que está no nosso país, né? Então, aquela fala era uma fala que revelava o sentimento, que revela o sentimento de uma outra pandemia, que é o racismo, que é o sentimento de ser melhor, que é a afirmação que existe um povo brasileiro. Mas não estamos falando de um povo brasileiro que contém indígenas, que contém ciganos, que contém mulheres, que contém população LGBT, povos de terreiro e outros povos, segmentos e organizações. Então, nesse momento em que esse racismo que tem cara, né? Então esse racismo é branco, é cristão,
é hétero, é capitalista, é patriarcal. De qualquer forma, essas más influências, essa mazela, eu costumo chamar de mazela, ela tem uma influência dentro dos nossos povos pela relação de contato, mas pela relação de exploração e violência com os nossos homens, com nossas crianças e nossas mulheres. Então, é um fator histórico que aí eu trago para uma relação que fere essa harmonia, né? Então, às vezes pergunta, ora, entre os povos indígenas nunca houve patriarcado? Então, sempre entre nós houve um sistema de harmonia com a natureza, com os elementos da natureza, com as pessoas. Por isso, nós somos povos de cultura de coletividade, de costumes coletivos. E essas mazelas vão interferir. São também elementos estranhos que vão violentar a nossa harmonia, vão violar a nossa harmonia, a nossa convivência. E aí, nós temos falado também de violência doméstica. Nós temos falado de desigualdade no trabalho. Há um viés desse trabalho onde homens e mulheres têm a sua atividade, o seu lugar, que são a eles destinados. O plantio da semente, a ida ao roçado, a atividade da cozinha, a quem pertence e como pertence. Então, algumas atividades, do ponto de vista tradicional do nosso povo, ela pertence apenas às mulheres. Outras pertencem apenas aos homens. Mas essa é uma definição dos nossos seres sagrados. Então, existe uma diferença entre aquilo que pertence à cultura do nosso povo e de outros povos e o que tem interferência externa. Eu faço bem essa diferença. É preciso fazer essa diferença. Porque senão nós vamos confundir e pensar que certos maus costumes pertencem ao indígena, pertencem aos costumes e à forma de vida dos nossos indígenas. E muitos não são, né? Mas eu quero fazer referência, mais uma vez, às mulheres como não apenas a palavra guardiãs e detentoras dos saberes tradicionais, mas a prática em si, né? A execução em si. E nesse momento que o mundo passa por essa pandemia, bom, caiu a conexão de Elissa. Vamos ver se ela se reconecta. Bom, nesse momento aí, professor Renato... Elissa voltou. Elissa? Oi. Então, para concluir, é importante trazer algumas discussões que o movimento indígena faz, né? Alguns acadêmicos, intelectuais indígenas fazem, né? Em relação às mulheres, a questão de gênero é algo que começa a ser discutido entre os povos indígenas, no entanto, ainda é visto como um tabu, mas é algo que faz parte da realidade, faz parte do cotidiano dos povos. Então, tanto do ponto de vista da tradição indígena, mas também do ponto de vista da influência externa, né? Então, nesse momento, o alimento, a forma de produzir esses alimentos, seja para a sustentabilidade física do povo, seja para a sustentabilidade cultural, intelectual e sagrada, né? Então, e aí as mulheres têm o seu papel específico e importante,
mas não podemos, em nenhum momento, dizer que as influências externas nos pertencem. Não, elas são elementos estranhos, né? São elementos estranhos, invasores, colonizadores, que se faz necessário trazer para o debate do dia, para a pauta do dia, né? Então, eu faço essa observação, essa pesquisa, esse estudo em relação às nossas mulheres, tanto do ponto de vista da convivência nos nossos territórios, né? E aí, a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, que tem o tema território, nosso corpo, nosso espírito. Eu costumo falar primeiro do espírito, enquanto espiritualidade que conduz esses corpos, né? Esses corpos que estão para esses territórios, mas também estão para esses territórios enquanto coletivo. Então, eu não sou apenas uma mulher, né? Eu sou alguém que traz a voz dos meus antepassados, né? Então, nossas mulheres não são apenas corpos individuais que estão circulando por aqui ou por aí, mas são pessoas que trazem consigo uma história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos nossos antepassados, de toda um conjunto de gerações que as antecederam, né? E que também somos responsáveis por uma educação que garante a nossa descendência. Então, a descendência tem um sentido das gerações que virão, né? De um ensinamento da geração que aqui está, mas principalmente para garantir as gerações que virão. Então, nós, mulheres, também somos responsáveis por essa descendência, né? Então, há esse papel importante que precisa ser colocado, não apenas como figuras femininas, mas como pessoas que trazem consigo essa história de espiritualidade, de corpo e de gerações passadas e futuras, presentes e futuras também, né? Então, nesse momento em que essa pandemia tem diversas conexões, várias conexões, essas outras conexões não podem passar despercebidas, elas precisam ir para a pauta do dia. Nós precisamos trazê-las para a nossa discussão e para as nossas reflexões, porque o momento pós-pandemia vai chegar, né? Vai chegar e nós estamos, enquanto movimento indígena, estamos fazendo, enquanto lideranças indígenas, estamos fazendo essas reflexões, né? E as mulheres estão dentro desse contexto, nós estamos dentro desse contexto. Mas não estamos sozinhas, nós estamos com as árvores, com os rios, com as pedras, com as serras, com os cantos, com os processos de cura, com o entendimento do que são os adoecimentos, seja os adoecimentos do nosso sistema, seja o adoecimento do sistema estranho, do sistema externo. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Não sei se Dani tem alguma coisa para falar sobre a questão das mulheres. Sí, muy cortito ya, pues Elisa hizo una presentación muy amplia de todo este tema espiritual de las mujeres. Yo quiero resaltar que aquí en esta zona también las mujeres pues son, digamos, un emblema de cuidado, son cuidadoras de las plantas, de los alimentos, de las personas, y ese papel es ampliamente reconocido, vinculado también a sus actividades políticas. Cada vez más en estas zonas periurbanas tenemos mujeres que son curacas o que juegan ya un papel muy importante también en el tema del manejo de los partos. Entonces, ahí en este momento, en esta situación, pues han jugado, como lo dice ella, o han liderado inclusive tanto los procesos organizativos como toda esa intervención de las plantas medicinales que están manejando.
Entonces, bueno, creo que también fue un punto crítico porque hay que decirlo, hay inequidades, si bien en algunos temas se complementan, el mismo sistema con el que se relacionen tiene una gran estructura patriarcal de fondo que no permite que siempre existan como situaciones de equidad, de tal suerte que somos muy distantes si miramos con cuidado aspectos como las posibilidades para empezar de inequidad en su oportunidad en educación, oportunidades salariales y hasta de participación política. Ha sido en los últimos 10, 20 años que han empezado a surgir mujeres que han podido trabajar, digamos, de la mano y con todo el reconocimiento en estos cargos políticos que se han venido gestando por las organizaciones, por los cambios y las transformaciones que tienen. Y todavía es un espacio, digamos, que hay que seguir abriendo. Entonces, solamente quiero llamar la atención sobre eso para culminar. Listo. Bueno, le agradezco en nombre del Instituto América Latina la participación y estos diálogos importantes, regionales también. Hay una pregunta, pasando ya para esta última parte, que realiza Verónica Hidalgo, que es también miembro del Instituto América Latina, al profesor Renato. Verónica le pergunta, professor, quais seriam as principais estratégias a nível de sociedade civil e academia para poder articular essa interculturalidade na saúde quando temos as grandes multinacionais de remédios químicos liderando e assumindo o controle e ordens das decisões em os protocolos na saúde, especificamente nas terapias que têm que ser adotadas diante desta pandemia e outras doenças emergentes. SUS e especialmente Fiocruz tem trabalhado em os cuidados paliativos e na atenção humanizada. Aí, Verônica Hidalgo, realiza essa pergunta para o senhor, professor. Gracias por la pregunta. Yo empiezo en español y paso al portugués después. Eu acho, né, que nós que trabalhamos sobretudo com a questão da saúde indígena há mais de 30 anos, pelo menos aqui no Brasil, em outros lugares também. Eu olho, por exemplo, alguns antropólogos, tanto no México, né, que também têm falado das estratégias do sistema oficial de saúde, né, fazer um equilíbrio, fazer uma articulação com as práticas tradicionais de cura. Não é de hoje. Não é de hoje. Ela já vem há muito tempo. E aí, eu acho que a pergunta, ela tocou uma questão importante, que é a indústria dos fármacos. Essa indústria dos fármacos tem um poder imenso, imenso, né? E isso vai a cada vez mais fazer com que a gente tenha uma diminuição das nossas ações em relação ao poder dessas indústrias. Sobretudo porque essa indústria está ao lado, ela caminha ao lado do sistema médico, o sistema da biomedicina, né? Então, isso é uma luta que nem Davi e Golias, quer dizer, a gente não consegue... Né? E os povos indígenas aqui em Pernambuco, eu sei muito bem, porque a gente começou a discutir saúde há mais de 25 anos atrás, né? E até hoje estamos tentando fazer com que as práticas tradicionais de medicina possam ter uma parte de uma relação com o sistema médico oficial. Isso é difícil. Existe uma legislação, brasileira fala favorável, mas na prática não existe. Né? Por mais que a gente possa procurar fazer, eu diria que até os povos aqui já têm apontado algumas saídas para que esse diálogo possa existir.
mas eu não sabia. Quer dizer, as estratégias, se eu for responder a Verônica, né, quais seriam essas estratégias, uma delas, em termos conceituais, é essa noção de interculturalidade. E o mais interessante é que você vai perceber que até os sistemas oficiais, né, a biomedicina, utiliza, inclusive, essa ideia de interculturalidade. Então, você vai ver o sistema médico oficial falar em interculturalidade, mas, na realidade, o que eles estão entendendo por interculturalidade não é o que os povos indígenas entendem por interculturalidade, mas é uma apropriação de um conceito para fazer passar certas ideias, né, diante de um conselho de saúde ou diante de uma outra situação, né, de colocar essa... Mas a ideia de interculturalidade não é exatamente isso que se utiliza. Então, acho que esse é um outro debate, né? Um outro debate importante para nós que vivemos aqui na América Latina, né? E ver essas experiências interculturais que estão acontecendo no México até o Chile, né? Até entre os povos indígenas dos Estados Unidos, no Canadá, né? Que são experiências fantásticas, né? Mas elas têm elas são muito localizadas, né? E as fronteiras nos permitem, né? Eu estava lendo um documento da Bolívia, logo que surgiu a pandemia, né? Essa pandemia, onde se falava exatamente os povos indígenas na Bolívia, né, buscando fazer com que essa interculturalidade seja efetivada dentro dos planos de saúde, né? Há 3 semanas atrás, eu participei de um grupo de trabalho para elaborar um protocolo de atendimento para os povos indígenas isolados e de contato recente numa região. E aí não tem outra opção senão usar esse conceito, ou essa noção de interculturalidade para colocar, mas da forma que a gente pode insistir em determinados protocolos, não sabemos se quem vai operar, quem vai estar lá na frente vai saber colocar, entendeu? Porque eles são formados, os médicos, os profissionais são formados com outra cabeça, né? E há em alguns deles, inclusive, um grande desrespeito em relação às práticas tradicionais de cura, né? E levam para o lado da crendice, né? Das coisas que eles dificilmente acreditam e não permitem, inclusive, o diálogo, não permitem, né? Então, basicamente, são essas questões, e eu acho que teriam mais coisas ainda para falar e ampliar, sobretudo porque tanto Dani como Elisa e Kat falaram de elementos completamente interculturais nas falas de cada uma delas, né? Que são importantes a gente perceber, inclusive, nesse processo e nessa relação do Estado nacional, né, das sociedades nacionais, né, do que a Elisa falava do sistema externo, de poder compreender, né, como funciona internamente os diversos grupos, ou pelo menos ideias mais centrais, eixos mais centrais, que a interculturalidade permite-nos, operacionalmente, a gente pode trabalhar com isso, né? Obrigado. Bom, agradezco a todos y todas, bueno, agradezco a todos y todas por haber participado en este diálogo y compartir sobre esta problemática del paso del COVID-19. Bueno, ya tenemos la muestra de 3 países, Brasil, Ecuador y Colombia. Entonces, agradecemos mucho las narrativas, todas las experiencias que nos comparten en nombre del Instituto América Latina, y esperamos que se produzcan otros diálogos referentes a este tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Un abrazo desde Ecuador y ánimos y fuerza, que la solidaridad entre nosotros y el vínculo con la Madre Tierra nos va a salvar.
Obrigado, um abraço, Amanda, Renato, Dani, Pati, muita alegria, muita gratidão estar com vocês nesse momento. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Foi extremamente importante. Eu acho que a Amanda pode fazer algumas questões, quem sabe gerar outros diálogos, porque aqui a gente passou assim por cima e valeria a pena organizar outras questões para uma discussão mais ampla. Obrigado, Cátia, Elisa, um prazer imenso estar com você. Dani, que ótimo te ver. Obrigada. Obrigado. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego. Obrigada.